Muito bem. Pode projetar o primeiro slide, por favor. Hoje é domingo de Ramos, né? Na tradição cristã. É o domingo anterior à Páscoa. É aquele domingo em que Jesus ele desce o Monte das Oliveiras por um caminho que é o mesmo caminho, há 2000 anos é o mesmo caminho, evidentemente está pavimentado hoje, e eu quero mostrar esse caminho para você e destacar algumas coisas nisso. Então, como é importante a Páscoa, é a celebração, a festa que praticamente todos os cristãos do mundo celebram, né? Então a gente precisa lembrar esse momento, e o domingo anterior é o domingo de Ramos. Na verdade, toda essa semana é marcado por muitas coisas importantes que foram acontecendo e culminando na Páscoa da quinta-feira, né? Na celebração da ceia na quinta-feira, pelo menos. Há uma divergência de alguns que entendem que terem sido um dia diferente, talvez na quarta-feira, mas a maioria entende que aconteceu na quinta-feira. Aí na madrugada de sexta-feira, Jesus no Getsêmani foi delatado, né? Foi entregue ali por Judas e depois capturado, e começou toda a paixão que culminou na cruz, na sexta-feira, crucificado por volta do meio-dia, até as 3 da tarde, ficou tudo escuro, e ele entrega o seu espírito, então, depois das 3 da tarde, né? Mas tem muita coisa acontecendo, desde o domingo anterior à Páscoa, e eu quero passear com você um pouquinho nesses caminhos e destacar coisas que devem abençoar a nossa vida, fortalecer a tua fé, fortalecer a tua casa, a tua devoção ao Senhor, e abençoar você, revelando coisas de Deus para a nossa vida, né? Ok? Baixe tua cabeça, vamos orar um pouquinho. Senhor, Pai amado, nós te agradecemos tanto, ó Deus, pela obra que o teu Filho, que o Senhor vem realizando desde a eternidade, e culminando, Deus, na encarnação, há 2000 anos atrás, quando Deus Filho tomou a forma de um homem e assumiu a nossa humanidade, e foi até a cruz, separou homens, discipulou pessoas, ó Deus, e foi até a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário morreu por nós, e ressuscitou ao 3º dia. Muito obrigado, ó Senhor, por causa dessa verdade, por causa dessa mensagem, ó, nós fomos transformados 2000 anos depois. Ó Deus, obrigado porque a força e o poder destas verdades continuam vigentes. A força e o poder desse sacrifício na cruz do Calvário continua vigente, Senhor Deus, continua curando hoje, continua transformando hoje, continua perdoando hoje, continua salvando hoje, continua redimindo hoje. Ó Deus, muito obrigado pelo poder da salvação, pelo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que continua vivificando hoje. Ó Deus, muito obrigado, porque as verdades do Evangelho, ó Senhor, não enfraquecem, elas não se apagam na história, sempre são vívidas na nossa vida, e podemos vivenciá-las a cada dia, Senhor, que amanhece. Muito obrigado, ó Deus, por causa do teu amor na nossa vida, a tua presença, a tua misericórdia, e clamamos para que o Senhor ministre ao nosso coração, quando compartilharemos textos, e esse momento de Jesus, ministra, Senhor, segundo a tua vontade, e te agradecemos imensamente, no nome santo do nosso amado e santo Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero primeiro compartilhar a entrada triunfal, o tema da mensagem. Eu quero, antes de mostrar algumas fotos, algumas imagens, e depois destacar o texto, os 4 evangelhos falam desse momento, mas eu destaquei o texto de Lucas para ler e tirar do texto de Lucas, e junto com outros mais, algumas verdades que devem abençoar a nossa vida. Mas antes, eu queria que você tivesse uma dimensão de como foi essa semana, começando com o domingo de Ramos, quando ele desceu. A gente vai voltar nisso, mas também o que aconteceu na segunda-feira da Semana da Paixão,
né? A segunda, na terça, a quarta, a quinta, a sexta, com o sacrifício de Jesus, depois a ressurreição no domingo. Então, queria mostrar para você uma tabela, espero que dê para você ler, né? Cada um dos dias da Semana da Paixão, os eventos, o local e alguns textos. Tem textos nos 4 evangelhos, mas eu mencionei a maioria aqui em Mateus. No domingo, que seria o dia de hoje, né? Na agenda deles lá, 2000 anos atrás, a entrada triunfal, que é chamado Domingo de Ramos, que aconteceu em Jerusalém, a descida do Monte das Oliveiras, a gente vai ver fotos de lá. Na segunda-feira, Jesus está descendo, e ele está fazendo várias visitas nessa Semana da Paixão, em Jerusalém, mas principalmente no templo, nessa última semana. Ele está hospedado bem pertinho de Jerusalém, depois de Betfagé, está hospedado em Jesus, como é o nome da cidade? De Marta e Lázaro? Betânia, né? Está hospedado em Betânia, e ele está fazendo essa viagem, vai e volta de Jerusalém, vai e volta do templo. Então, fazendo esses caminhos, ele estava ensinando os seus discípulos. Então, na segunda-feira, ele se hospeda lá, volta para Jerusalém, e acontece alguns episódios. Um deles, na segunda-feira, a purificação do templo, quando ele derruba as bancas ali, derruba as mesas, espalha o dinheiro, e ele bate nas pessoas, né? Ele chama a atenção de todo mundo pelo fato das pessoas, cheias de religiosidade, cheias de tradição, cheias de coisa, estarem trocando todos os valores e transformando o templo do Senhor, que deveria ser uma casa de oração, numa casa de mercado, né? Então, zero de espiritualidade, então ele derruba tudo lá. Jesus cura também muitos enfermos, não apenas isso, na segunda-feira, e também acontece aquele episódio da figueira sendo seca, né? Aí, não dentro de Jerusalém, essa figueira está no caminho de Betânia, né? E tem esse episódio aqui. Na terça-feira, a autoridade de Jesus colocada em dúvida, porque os fariseus, os religiosos, vendo que Jesus estava indo todos os dias para o templo, se reuniam lá para confrontá-lo. Então, eram disputas que aconteciam no templo, também praticamente todos os dias. Também na terça, o ensino de Jesus nos átrios do templo, né, lá dentro. Também o sermão escatológico de Jesus, registrado em Mateus capítulo 24 e capítulo 5, vários sermões, né, que Mateus registra nesses 2 capítulos. O ano passado, nós pregamos todas as mensagens escatológicas de Jesus em Mateus, e antes disso, as mensagens escatológicas de Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Timóteo também, e depois Mateus 24 e 25. E também, provavelmente na terça-feira, acontece a unção da cabeça de Jesus. Há uma diferença de cronologia. Segundo Mateus, é possível que a unção de Jesus, da cabeça aos pés, que aconteceu na casa de Simão, né, o leproso, segundo a narrativa de Mateus, tenha acontecido na terça-feira, quando Jesus vai lanchar na casa de Simão. Marta e Lázaro estão lá. Maria vem por trás, segundo a narrativa de João, capítulo 12, verso 3, e ela derrama o bálsamo sobre os pés de Jesus. Os evangelistas dizem que desde a cabeça aos pés ele foi ungido, e aquele diálogo que em Mateus está registrado no capítulo 26, em Lucas está registrado no capítulo 7, que pregamos há 2 domingos atrás, sobre essa mulher. E na quarta-feira, uma conspiração contra Jesus. Parece que não aconteceu, não há muito registro. Na quinta-feira, então, a ceia, quando ele se reúne com os discípulos num cenáculo, né? E isso num bairro de Jerusalém chamado Monte Sião. Monte Sião, embora se refira a Jerusalém, muitas vezes na Bíblia, fala Sião, está se referindo a toda a cidade de Jerusalém. Mas, na verdade, na cidade toda, Sião é um bairro alto, bem próximo ao Monte do Templo,
e tem alguns destaques ali, né? Tem algumas casas, alguns palácios, então fica numa parte alta ali na região de Sião. Então acontece, e nessa região de Sião onde tem o cenáculo, onde Jesus se reuniu com os discípulos, né? Onde também, no mesmo local, aconteceu o batismo no Espírito Santo de Atos capítulo 2. Então, no mesmo lugar onde aconteceu a ceia do Senhor, aqui, na quinta-feira da Páscoa, onde os discípulos estavam reunidos, 500 primeiro, e depois 120 no 10º dia, quando veio o Espírito Santo e o povo foi batizado, segundo o registro de Lucas, em Atos capítulo 2. Na quinta-feira aconteceu tudo isso, a oração sacerdotal, tudo que está registrado de João 13 a 17, tudo aconteceu no momento da ceia, e também a sexta-feira, na sexta-feira de madrugada, Jesus capturado no Getsemane, foi julgado injustamente, apanhou bastante e foi crucificado então na sexta-feira, sábado, um hiato nessa história toda, e depois a ressurreição no domingo. Muito bem, eu quero mostrar algumas fotos para você ter uma ideia visual do que é aquele ambiente lá que Jesus percorreu. O que é hoje, né? Se bem que foi esse caminho, aí que está. Tudo em Jerusalém, o original, há 2000 anos atrás, está pelo menos de 5 a 10 metros para baixo, por conta das guerras, das destruições, a reconstrução da cidade e tudo mais. Então hoje, se um turista vai lá para Jerusalém, ele vai fazer um passeio na caminhada da cruz, na Via Dolorosa. Não foi aquela rua que Jesus pisou, provavelmente ele pisou numa estrada que está uns 5 a 8 metros abaixo, né? Por conta das reconstruções. A cidade de Jerusalém foi destruída 20 vezes e reconstruída. Então, agora, o que é interessante nesse caminho aí, é que é o mesmo caminho, a única diferença é que ele foi pavimentado. É a única diferença. Porque o cemitério que está ali embaixo, no Monte das Oliveiras, é um cemitério de 3.000 anos. O filho de Davi provavelmente esteja sepultado ali. 3 dos profetas estão sepultados nesse cemitério: o profeta Ageu, o profeta Zacarias, que profetizou sobre Jesus. Jesus passou do lado do túmulo do profeta Zacarias, e Malaquias. Os 3 profetas estão enterrados nesse cemitério. Então, o caminho não poderia atravessar por dentro do cemitério, por isso esse caminho passa pelo meio. Então é esse caminho, não tem como ser outro. Esse caminho aí nós caminhamos quando fomos lá em 2018, e nós fizemos esse trajeto todo. Pode passar. Aqui tem um determinado momento nesse caminho que você está descendo, lá, mais à frente vai ter uma foto que da perspectiva do monte do templo você vai ver todo esse caminho, né? Mas tem um momento no caminho que você começa a ver o monte do templo, você vê a muralha antiga, você vê esses pinheiros que está dentro do Monte das Oliveiras, né? E descendo, chegando perto ali embaixo do Getsemane, que é um jardim, era um jardim bem dentro do todo monte, que é o Monte das Oliveiras, né? Getsemane é lagar de azeite, significa. E assim, você vai descendo o caminho e vai contemplando toda essa imagem da Jerusalém antiga e a nova também. Pode virar a foto. Aí chega um momento que você, lá embaixo, tá vendo que é uma perspectiva de baixo, né, para cima, você vê a muralha antiga e você vê aquela porta do lado direito ali. Aquela porta é a porta que Jesus passou. Ele desceu o Monte das Oliveiras nesse domingo de Ramos. Nesse lugar aí, um pouco antes, não tinha cemitério ali colado à muralha, né? O cemitério era só no pé do Monte das Oliveiras. Quem fez esse cemitério foram árabes, né? Lá pelo século X, XI, por outros motivos. Eles construíram aquele cemitério porque alguém disse para eles que o Rei dos Reis, quando voltasse, entraria por aquela porta. E ele sabia que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, seria um sacerdote, é o sumo sacerdote, e esse seria um homem santo.
E por ser um homem santo, eles não poderiam passar no meio dos cemitérios e ter contato, né, com terras ou lugares onde tinham mortos. Então ele pensou em construir um cemitério bem na frente da Porta Formosa, ou da Porta Dourada, para que atrapalhasse Jesus quando ele chegasse na segunda vinda e não conseguisse entrar, né? Nada a ver, né? Ele não conhecia Jesus, né? Muito bem, então você começa lá embaixo, você começa a ter essa visão toda daquela muralha. Por ali Jesus passou. Outra foto, aí, outra perspectiva também, né? Aí a Porta Formosa lá em cima, todo esse jardim é atual, né? Lógico, não dá para ter foto de 2000 anos, então é como está hoje ali. Pode virar a foto. Aí uma foto mais próxima, um cemitério, toda essa área aí é islâmica, né? É de muçulmanos, é administrada por árabes. E você só pode entrar nessa área com autorização. Então, você vê essa Porta Formosa. Jesus entrou por essa porta no domingo de Ramos, que era uma curiosidade, deixa eu dizer isso para você. Normalmente ele não faria isso, e quase todas as vezes que Jesus acessava o templo, acessava pela porta da região sul, que é chamada as Portas de Uda, ou uma vez ele acessou pela Porta das Ovelhas, que fica na região norte, bem próximo do tanque de Betesda. Essa vez ele entrou por essa porta, porque essa porta é chamada também a Porta Dourada. E a Porta Dourada, esse adjetivo dourada, lembra, evidentemente, ouro, que é símbolo da divindade. Então, essa porta, porque o rei, o Deus Filho, estaria passando por essa porta. Essa porta também, além de ser chamada como Porta Dourada, a Porta Formosa, é também conhecida como a Porta da Misericórdia. E o Rei da Misericórdia, o Senhor das Misericórdias, aquele que é a própria misericórdia encarnada, estaria passando por essa porta. Na verdade, tem todo um conjunto de símbolos proféticos que está acontecendo. Jesus também está passando por aí, porque no caminho, o caminho que ele fez da descida no Monte das Oliveiras, também era o caminho que os sacerdotes faziam quando pegavam o cordeiro para ser sacrificado na Páscoa. Então eles pegavam esse caminho, escolhiam um cordeiro perfeito, eles desciam todo esse caminho do Monte das Oliveiras, havia uma comitiva, muitas pessoas passando, havia uma certa celebração, mas o sacerdote pegava esse cordeiro, fez o caminho que Jesus fazia, isso aconteceria uma semana depois, porque esse é o domingo de Ramos, né? Então, pegava esse cordeiro, e o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa entrava por essa porta também. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ou seja, muitos símbolos proféticos que está acontecendo. Outra coisa, na descida do caminho, no texto a gente vai ler, você vai lembrar, no descida do caminho, tem um momento que Jesus olha para Jerusalém, ele vê o templo estava construído, o templo de Herodes, que é chamado Segundo Templo, era uma das grandes maravilhas, uma das maravilhas do mundo antigo, era o templo de Herodes, e Jesus para no caminho, contemplando aquela obra maravilhosa, e ele para chorar, e tem um lugar nesse caminho, que ele entra bem perto do jardim do Getsêmani, uma saída assim, ele sai do caminho e para chorar, e ali ele fica chorando, e ele olha para Jerusalém, e ele recita, né, ele lamenta Jerusalém, não ter entendido o tempo da visitação do Príncipe da Paz, porque Jerusalém significa a cidade da paz, Yerut Shalom, Jerusalém, Yerut Shalom, Shalom é paz, Yerut, né, o Reginaldo falou bastante de paz, ministrou paz, porque de fato Jesus é o príncipe da paz, e levando em conta o que ministramos em adoração hoje, a palavra também do Reginaldo, e pensando que Jerusalém é a cidade da paz, o príncipe da paz está entrando nessas portas, porque ele também é a porta, ele é a porta das ovelhas, Jesus é a porta de acesso, né? E ele é o príncipe da paz, ele é o rei de Jerusalém, ele é o rei de reis.
Portanto, o rei de Jerusalém visitou a cidade, ninguém entendeu, ninguém percebeu, poucos perceberam, vamos dizer assim, eles não perceberam que o príncipe da cidade, o rei da cidade, o salvador da cidade, estava passando pela cidade, ministrando. No entanto, as autoridades, também as autoridades religiosas, faziam oposição a ele. Portanto, e ele, olhando Jerusalém, chorou, e a gente vê a humanidade de Jesus ali. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Rei de Reis, mas Ele é humano, Ele chora, Ele se entristece, porque Ele contemplando a cidade, Ele contempla a incredulidade, Ele contempla a falsa espiritualidade, Ele contempla a religiosidade, Ele contempla um compromisso que é apenas ritualístico, Ele contempla um monte de coisa, mas as pessoas não tinham o coração em Deus, não tinham compromisso com o reino dos céus, tinham compromisso com a própria vida. Ele contempla uma cidade absolutamente egoísta, tão egoísta, que Jesus passou, e o Senhor dos Senhores passou, o Criador passou, e eles não perceberam. Sabe de uma coisa? Hoje é assim. Jesus passa, Jesus está aqui, Ele é o Senhor dos Senhores e nós precisamos dEle, não é o contrário. Nós precisamos dEle, nós dependemos do seu perdão, nós dependemos das suas misericórdias, nós dependemos do seu amor, nós dependemos da sua força, nós dependemos do seu Espírito, nós dependemos da sua sabedoria, nós dependemos das suas misericórdias diariamente, da renovação delas diariamente, porque o texto sagrado de Jeremias fala, Lamentações de Jeremias fala que as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. Nós somos carentes de todas as misericórdias que são renovadas diariamente, nós precisamos de todas elas. Nós precisamos da graça do Senhor permanentemente sobre nós. Nós precisamos da fluência do poder de Deus na nossa vida, para resolvermos as nossas questões, para superarmos as nossas dificuldades, para vencermos as nossas batalhas, para superarmos as nossas tristezas e vencermos todo tipo de guerra que a gente precisa guerrear com oração, com joelho, com oração, com rendição ao Senhor. Nós precisamos de Deus. Se não for a Jesus, estaríamos mortos. Ele é que é o nosso Salvador. Nós precisamos dele. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele, nós precisamos andar com Ele, nós precisamos ser um com Ele, precisamos permitir que Ele transforme a nossa vida, e nós precisamos trabalhar, ajudá-lo nesse trabalho de transformação, quando a gente vai deixando o governo do pecado, deixando as influências do mal e do pecado, e a gente vai contribuindo com o Espírito Santo, para que Jesus vá sendo formado em nós, e Ele vai redimindo a nossa vida, em todas as áreas, absolutamente todas as áreas. Jesus tem poder para redimir as nossas finanças. Amanhã vai se falar um pouco sobre isso também. No encontro de casais, o pastor Luiz vai falar sobre tudo isso. O poder redentivo da cruz é suficiente para redimir as nossas finanças, redimir os nossos relacionamentos, redimir os nossos casamentos, redimir a nossa alma ferida por um conjunto infinito de injustiças que sofremos, pelas feridas da alma, pelos complexos que nós herdamos, que nós desenvolvemos, que aconteceu em nós. Há poder redentivo na cruz do Calvário para nos fazer de novo, nos fazer gente grande, nos fazer gente do céu, transformar a gente em cidadãos do céu na terra, que sabem lidar com o sobrenatural, que sabem lidar com o poder da oração, que sabem acessar o céu pela fé, pela adoração, pela oração, que sabem se movimentar no Espírito, que sabem o poder da palavra de Deus. Há um poder redentivo na cruz do Calvário, que libera poder sobre nós, para andarmos de fato como vitoriosos nessa terra, para resolvermos as paradas e sairmos vitoriosos em todas as guerras que nós travarmos. Todas as guerras. Há um poder redentivo na cruz do Calvário. Há um poder disponível a todo homem, a toda mulher, desde que, fale comigo, desde que
a gente se comprometa com Jesus. A gente se comprometa com Jesus da cruz. A gente se comprometa com Jesus da ressurreição. A gente se comprometa com o Espírito de Cristo que foi derramado em Atos capítulo 2. E a gente o busque para sermos cheios dele. E a gente contribua com o Espírito Santo para que a obra de cristificar a nossa vida continue. Amém? Nós temos o céu disponível a nós. O autor de Hebreus capítulo 1 falou que os anjos são espíritos ministradores que foram enviados para trabalharem a favor daqueles que vão herdar a salvação. O céu se movimenta a favor dos discípulos. O céu se movimenta a favor dos cidadãos do reino dos céus, daqueles que por andarem com Jesus assumiram a missão, assumiram a responsabilidade de dar continuidade à missão que Jesus iniciou. Não pense que o céu vai ficar liberando poder para todo mundo à torta direita, de qualquer jeito. Não faz isso. O Espírito Santo não faz isso, Deus não faz isso, o céu não faz isso, os anjos não fazem isso. Agora, se você assumir a sua responsabilidade missional, a sua responsabilidade missionária, falar assim, vamos dar conta desse negócio, vamos obedecer ao Senhor, vamos buscar o Senhor e contribuir com o Espírito Santo para a formação de Cristo na nossa vida. E vamos levar esse evangelho para outras pessoas. E eu preciso de poder para isso. Uau, o céu libera poder sobre você. Eu preciso de poder para testemunhar. Uau, o Espírito Santo libera poder sobre você. Eu preciso de poder para cumprir o meu sacerdócio familiar. O Espírito Santo, uau, empodera você. Para você ser o marido que você precisa, o pai que você precisa, a esposa que você precisa. Há poder, há muito poder, há um poder infinito, há um poder incalculável no céu à nossa disposição, desde que a gente se comprometa com o reino de Deus. Aí sim, aí vem todo mundo. Vem os anjos do céu, vem o Senhor, vem o Espírito Santo, vem o Pai, vem o Filho, vem todo mundo. E vai, e a gente vai. E ele vai na frente, né? Assim como Jesus. Eu fazia o que vi o Pai fazer, falava o que eu vi o Pai falar. Então Deus vai à frente e fala assim, Pai, estou aqui, me conta comigo. Sou um cooperador do Espírito Santo. E a gente segue. Amém, queridos? Então, tudo isso, todo esse conjunto de milagres, de profecias associadas a Jesus Cristo, não foram percebidas por eles, mas hoje em dia, se nós como cristãos, a gente não assumir essa parada, se a gente não assumir o nosso sacerdócio, se a gente não assumir o nosso compromisso com Jesus e com o seu reino, pode ser que aconteça na nossa geração ou conosco, o que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus está passando. As verdades são imutáveis. Mas aí, egoísmos, desatenção, falta de compromisso. Às vezes a gente tem a tentação de pensar, mas como que esses cabeção conseguiram rejeitar Jesus? Mas foram muito cabeção, muito cabeção. Às vezes a gente é cabeção. Às vezes a gente que protela com as coisas. Nós precisamos assumir os compromissos do reino de Deus. Amém, queridos? É fácil? Não, é impossível. Se fosse fácil, precisa de determinação, precisa de decisão, né? Precisa de decisão. Andar com Jesus, você precisa decidir andar com Jesus. Precisa decidir assim, você tem que ficar maluco por Jesus. Você tem que querer Jesus. E tem que ser assim, agora eu vou até as últimas consequências. É assim que a gente anda com Jesus. Porque Ele, quando encarnou, Ele veio até as últimas consequências. E para a gente andar com Jesus, tem que ser nesse nível. Eu vou andar com Jesus e vou até as últimas consequências. Eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou até o fim. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou. É a obra que Deus está me esmagando,
Eu não vou desistir desse esmagamento, eu não vou sair fora do esmagamento, eu não vou fugir do que Deus está fazendo na minha vida. Eu não vou fugir quando Deus me confrontar. Eu não vou fugir quando Deus levantar o tapete da minha vida e do meu casamento. Eu não vou fugir, eu vou permanecer. É preciso humilhação, então eu vou me humilhar. Eu preciso abrir mão de um monte de coisa, eu vou abrir mão de um monte de coisa. Para que a obra de Deus seja realizada na minha vida. Amém? Então, Jesus estava chorando, olhando a Jerusalém. Como? Eu lamento, eu choro muito. Jesus chorou, porque sabia que no ano 70, isso aí está acontecendo lá pelo ano 29, não no ano 33, provavelmente no ano 29. E ele sabia que no ano 70, Jerusalém seria completamente destruída, não ficaria pedra sobre pedra. Ele sabia disso, ele chora, porque também muita gente ia morrer. Muita gente. Tudo porque o evangelista falou, Jesus falou, porque Jerusalém você não percebeu o dia que Jesus estava passando. Quer saber, meu querido? Jesus está passando aqui hoje. Jesus está passando aqui hoje. Aí uma outra perspectiva, né, também do alto. Tudo isso você vê de cima do Monte das Oliveiras. É uma coisa impressionante. Você vê a história. Né? Você está dentro da história quando está lá. Uma outra foto. Esse é o caminho. Essa foto é da perspectiva do Monte do Templo. Num local mais ou menos perto do Portão Dourado, só que da parte de dentro. Então, e esse é o caminho, do lado direito é o cemitério, do lado esquerdo é uma parte do jardim, ali do Getsemane também, e ali no pé, bem embaixo, tem alguns túmulos, tem uma casa, tem tem um acesso, e os túmulos dos profetas estão ali. Portanto, há 2000 anos, esse é o único caminho que Jesus podia passar, e por esse caminho passa também passava o sumo sacerdote levando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu te falar outra coisa ainda sobre a porta. Também por aquela porta, os sacerdotes, eles saíam por aquela porta, sacrificavam a novilha vermelha, ofereciam em holocausto fora do templo, transformavam em cinza, depois eles traziam a cinza para dentro por essa porta, porque as cinzas da novilha vermelha em holocausto eram usadas para a purificação do templo. Quando o templo foi consagrado por Salomão, houve um sacrifício de uma novilha vermelha. Você sabe que em Jerusalém agora as novilhas vermelhas estão prontas para o próximo sacrifício. Somente, se eu não me engano, 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas em toda a história. E essa tem novilhas vermelhas lá em Israel esperando para a inauguração do terceiro templo, ou seja, tem tudo preparado para a construção do terceiro templo. E por essa porta é que os sacerdotes entravam e saíam entravam com as cinzas da novilha vermelha, que misturava com água, e eles aspergiam sobre tudo no templo para purificá-lo. Mas Jesus é que purifica a gente do pecado. E é Jesus que está passando por essa porta. Outra coisa interessante sobre essa porta também. Por essa porta é que no dia do perdão, no Yom Kippur, que é mais para frente, perto de setembro, outubro, o sacerdote fazia um sacrifício de 2 bodes. Um ele sacrificava lá no altar, lá dentro, e um segundo bode, eles chamavam de bode expiatório. E eles traziam o bode, confessava-se pecado do povo sobre a cabeça do bode. Então, o sacerdote saía por essa porta com esse bode e lançava o bode no deserto, para que ele morresse fora da cidade, para que ele morresse no deserto. Então esse é chamado o bode expiatório. Exatamente, Jesus, talvez por essa porta, não dá para ter tanta certeza, tenha saído quando foi injustamente julgado. E ele foi julgado fora do templo, foi julgado ali do lado das Torres de Antônia, que era o palácio do governador, e depois ele foi
sacrificado fora do templo, ou fora da cidade, talvez ali no Gólgota, talvez não, no Gólgota, que ficava fora da cidade. Então, tudo isso está associado a esse momento, e Jesus, provavelmente, com plena consciência de todos os símbolos proféticos relacionados a Ele, relacionados aos seus discípulos, relacionados a Jerusalém, relacionado à sua cruz, à sua morte, tudo isso está se passando na cabeça e no coração de Jesus, na descida desse caminho todo. E a gente está tentando pintar um quadro para fazer você entrar na história, para você entrar nesse momento e você imaginar tudo isso acontecendo, porque hoje nós fazemos parte dessa história. Hoje nós fazemos parte da história da redenção. Hoje somos servos da redenção e somos proclamadores da redenção. Amém, queridos? Tudo isso é muito importante para nós todos. Esse é o fundamento da nossa fé. Quem é Jesus? Passa a foto. E aí da parte de dentro é uma visão da Porta Formosa, só que da parte de dentro. A outra foto, por favor. Aí é bem entradinha da Porta Formosa, mais uma foto. E você vai observar que a Porta Formosa não é uma porta. A Porta Formosa, na verdade, é um complexo. É um complexo muito interessante, muito grande até. Tem vários compartimentos, várias salas. Toda essa região ali é administrada por árabes, embora dentro do território israelense, mas isso aí é administrado por árabes, não são judeus. Você precisaria da autorização para poder entrar nesse compartimento ali. E lá no fundo da sala é a parede de pedra que se viu do lado de fora. E aí, nessa estrutura toda, tem colunas que são do primeiro templo e colunas que são do segundo templo. Essas colunas redondas são da época de Herodes, e lá no fundo tem duas colunas retangulares, quadradas assim nas extremidades da parede, que são do primeiro templo do rei Salomão. Então, essa estrutura toda foi ampliada por Herodes. O fato é que é um lugar muito chique, e Jesus vai passar por essa porta, vai passar na sua segunda vinda, e Ele vai entrar em Jerusalém, e isso não vai demorar muito. Muito bem, vamos ler o texto. Quero ler o texto com você, para a gente, a partir do texto, destacar o que a gente quer destacar. Tudo bem, gente? Tudo bem? Viajaram? Passeamos hoje? Vamos para Jerusalém? Beleza? Gostou de ir para Jerusalém? Eu amei ir para Jerusalém. Vamos lá, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, pode virar o slide? Tem alguns textos, você vai ver muita informação em algumas imagens aí, mas só ler o texto tá bom. Pode passar. Aí é um caminho, Betânia, só um desenho. Betânia passando por Betfagé. Betfagé significa a casa do figo. O burrinho que Jesus montou foi de Betfagé, o burrinho e o filho, que são dois burrinhos, que Jesus montou num, tinha outro do lado, e ele passou ali, até entrar na Porta Formosa lá. Outro slide. Aí o texto, de Lucas 19, de 28 a 40, diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Betânia e Monte das Oliveiras dá 2 quilômetros de distância. Betfagé era uma vila que ficava entre um pequeno monte, entre Betânia e o Monte das Oliveiras. Junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, ou seja, em Betfagé, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. Possivelmente o dono do jumento era discípulo de Jesus também. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais?
Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram. E pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Só Lucas faz essa referência, curiosamente a mesma do nascimento de Jesus. É o coro dos anjos, quando Jesus está nascendo. E ele repete esse louvor aqui, quando Jesus está entrando em Jerusalém. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Amém? O que eu destaco aqui é, primeiro, que todo um conjunto de informações proféticas associadas a esse evento, menciono só duas, de Zacarias 9:9, quando diz, Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Outra coisa interessante, por que não foi um cavalo? Porque os cavalos, os reis andavam com cavalos, mas o cavalo era um animal de guerra. E quando Jesus escolhe um jumento, ele está dizendo o seguinte: eu sou manso, eu sou um rei de paz, eu sou o príncipe da paz, eu sou o Salvador, eu vim para ser a paz na tua vida. Amém? Então, essa é a ideia do jumento, né? E uma outra profecia, do Salmo 118, um verso um pouco extenso, 19 e 29, mas quero ler 2 versos só. Salmo 118. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. No texto de Mateus, por exemplo, está o nome Hosana. Hosana nas alturas. Hosana, aquele que vem. A palavra Hosana significa salvação, significa salva-nos hoje. Não em grego, salva-nos em hebraico. Salva-nos hoje, salva-nos hoje. De fato, havia um grito, um berro de salvação associada à pessoa de Jesus. Segundo destaque que eu dou é o seguinte: o caminho que se trazia o cordeiro para o sacrifício da Páscoa era o mesmo caminho, porque em João 1:29, por exemplo, está assim: no dia seguinte viu João a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro destaque que eu dei enquanto eu vim conversando sobre o caminho, que Jesus chora porque ele é o príncipe da paz. Jerusalém é a cidade da paz,
mas o seu príncipe seria morto pelos habitantes de Jerusalém. No caminho, jumentinho significava mansidão e paz. A porta dourada, isso é muito interessante, há muitos significados, como eu mencionei vários, sobre a porta dourada. Agora, olha que interessante, era a porta do sumo sacerdote. Eu vou ler Hebreus 2,17. Hebreus 2,17 diz assim: por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, é a porta da misericórdia, e fiel, sumo sacerdote, só os sacerdotes passavam por aquela porta, fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, porque por essa porta saía o bode expiatório, e João fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, como a palavra de Deus é poeticamente profética, ou profeticamente poética, é linda a construção das verdades, todas elas se entrelaçando na pessoa de Jesus Cristo, né? E outro sentido da porta, porta da misericórdia, né? A porta dourada, onde se retirava o bode expiatório. Em 8º lugar, a porta dourada, por ela o Senhor Jesus entrará na segunda vinda. Eu quero dar um destaque nisso. Por essa porta, quando Jesus, o texto fala, textos escatológicos fala que quando Jesus, na segunda vinda, voltar, quando ele ascendeu aos céus, quando ele subiu aos céus, ele subiu de um lugarzinho no topo do Monte das Oliveiras. Ele subiu ali os discípulos estavam reunidos e deu as últimas palavras, está registrado em Atos capítulo 1. Daquele lugar, Jesus subiu, o anjo apareceu e falou assim: do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele virá. Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar ali. Ele vai voltar ali naquele lugar, no Monte das Oliveiras. E há textos escatológicos que falam que o monte vai romper em duas partes. Vai haver um terremoto, vai acontecer algumas catástrofes naturais ali. Na verdade, não tão natural, mas Jesus vai chegando naquele lugar. Se tiver cemitério, vai tudo para o espaço. Não tem como ficar aquilo do jeito que está hoje. Certamente, todo caminho será limpo. E Jesus vai passar de novo por essa porta. Ele vai entrar por essa porta. E ele vai entrar por essa porta para dizer quem é Rei dos Reis mesmo. Mas tudo isso, gente, está associado à segunda vinda. E associado à segunda vinda, antes da segunda vinda, está associado sim ao aparecimento do anticristo. E o anticristo é aquele que vai exercer governo sobre todas as nações da terra. Tudo isso está muito perto. Todo conjunto de sinais que apontam para esse momento, a gente está vendo acontecer na nossa geração. Se você está atento a tudo que está acontecendo, você vai orar mais. Você vai se dedicar mais. Porque tudo na história recente, no dia a dia nosso, está apontando para um tempo em que os governos se unificarão, os governos das nações, dos continentes. Não importa se vai ter tecnocracia nos continentes, não importa. Tudo isso daí está dentro de um plano que está sendo arquitetado já há muito tempo, mas haverá o caos. Primeiro é caos, depois reorganização. O mundo está em caos, isso é planejamento. Tudo está acontecendo com um plano. Quanto mais caos, melhor. Quanto mais derrocada, melhor. Quanto mais falência, melhor. Quanto mais governo quebrando, melhor. Tudo isso aí, porque antes da reorganização vem o caos, bagunça toda a casa. E depois aparecerão aqueles que vão pôr ordem na casa e vão começar a reorganizar todas as coisas, vão estabelecer governos continentais, quem sabe depois um governo unificando todas as nações da terra. As barreiras nacionais provavelmente vão deixar de ter importância, então vai se estabelecer um governo mundial. Um governo mundial, com moeda mundial, isso tudo vai acontecer. Aí de repente vai surgir aquele que vai protagonizar o comando de todas estas coisas. Esse cara será o anticristo.
Provavelmente, uma paz vai ser instalada no Oriente Médio e, por conta dessa paz, uma autorização, quem sabe, para a reconstrução do terceiro templo. Quando isso começar a acontecer, meus irmãos, o anticristo só falta pouco para se revelar. Se falta pouco para se revelar, então a gente já está na grande tribulação. Então, o que nos resta é ser muito fiel ao Senhor. O que nos resta é sermos leais ao reino de Deus. O que nos resta é a gente ser muito treinado na fé, a gente ser muito treinado na oração, mas não é qualquer oração, é aquele tipo de oração que se o céu não responder, você não come, se o céu não responder, você não segue, se o céu não responder, as coisas não se resolvem, se o céu não responder, a doença não vai embora, é nesse nível de oração. A pergunta que eu faço é, você está treinando a sua casa? Você está treinando os seus filhos? Você está treinando a sua casa para serem guerreiros de oração? Você está treinando na sua própria vida, jovem e adolescente, para você ser um guerreiro de oração? E nunca negociar a sua fé com propostas de pecado? Você está treinando, sendo robustecido, fortalecido pela fé dos escritores bíblicos, estudando a palavra de Deus? Você está treinando para criar músculos espirituais, aprendendo a usar a armadura da fé, a armadura de Cristo? Você está treinando a sua espiritualidade para viver no outro nível, em outro patamar? Porque quando a coisa começar a apertar, é nesse nível que a gente vai viver. Aí quando a coisa apertar, haverá perseguição, tudo mais, beleza, mas quando Satanás quando achar que está mandando em todo mundo, vai ter uma guerra ali no Oriente Médio, talvez, alguns entendem que é Armagedon, outros falam que Armagedon vai ser lá no final do milênio, mas não sei, mas provavelmente seja essa mesmo. Então, uma guerra que vai acontecer entre os exércitos do anticristo e os exércitos de todas as nações que não se renderam a Ele. E que já reconheceram Jesus como o Messias verdadeiro. Vai ter uma baita de uma guerra lá, vai ter sangue caindo em todo o vale de Jezreel, que é o vale do Armagedon, ou Ar-Megido. Ar é vale, Megido é o nome daquele lugar. Então, Ar-Megido, então o Armagedon vem de Ar-Megido. Então, o Ar-Megido, o vale de Megido, é o vale de Jezreel, que é um vale que dá desde o monte lá de Elias. Como é que chama o monte de Elias? Carmelo, né? Que um vale que pega desde o Monte Carmelo até quase o final de Samaria, até quase entrando nos montes de Jerusalém. Dá mais ou menos uns 100 quilômetros de vale, muito largo, os exércitos estarão ali, vai ter tanto sangue derramado, que o texto sagrado fala que o sangue vai cobrir até as canelas. O sangue vai cobrir as canelas, mas vai ter guerra, vai ter guerra. Ah, mas os crentes não vão sofrer. Ei, e os crentes do primeiro século não sofreram? E os crentes do segundo, terceiro e quarto séculos não sofreram? Quando jogavam os crentes nas arenas, para ser mortos por leões, para ser mortos por chifradas de boi, para ser cravados, empalados em Roma, para ir botado fogo, para iluminar toda a cidade, eles foram martirizados. Ah, nós não vamos sofrer, porque Deus vai nos proteger. Belezinha para você. Vai treinando a oração aí, meu filho. Vai treinando a oração. Vai criando músculo na tua fé. Vai criando músculo na tua fé. Não entrega o teu corpo ao pecado, não. Não entrega a tua mente ao pecado, não. E vai buscando a Deus. E vai criando músculo na tua fé e na tua espiritualidade. Porque se for preciso, sofrer pelo Evangelho, para não negar o Senhor Jesus, a gente vai sofrer. Eu vou tirar a sua vida. Pô, filho, chegou atrasado, já entreguei minha vida para Deus. Ah, você vai morrer. Já chegou atrasado também, já morri em Cristo.
Hoje, nas nações onde há perseguição, acontece isso todo dia, meu irmão. Basta você entrar nos sites ou receber as revistas de Portas Abertas, ou no Ministério Mais, eu já mencionei outras vezes, de Curitiba. Todo dia chega notícia. Todo dia chega notícia de cristão sendo preso e morto e torturado e sacrificado. Mas também chega notícias do tipo, há algumas semanas atrás, que Jesus está apareceu dentro, não sei se no Irã, mas eu não sei o lugar, a cidade, não sei, em alguma nação ali do Oriente Médio, numa noite só, Jesus apareceu para 200 muçulmanos. Todos eles sonharam o mesmo sonho com Jesus Cristo. Eles saíram das suas casas procurando as pequenas reuniões clandestinas de cristãos. Isso está cheio no Irã. Você sabe onde mais cresce o evangelho hoje no mundo? É no Irã. E todas as agências missionárias que ajudam os países onde há perseguição noticiam isso. Há uns 20 anos atrás era a China. É capaz da China se converter. Vai ver a mudança na história. Todo mundo acha que está indo para um lado, de repente, vai para o outro. Hoje, o Irã é a nação onde mais se converte pessoas. Aí eles saíram procurando reuniões clandestinas de cristãos, em tudo quanto é buraco, com varas, cemitério, onde acharam. Mas o que vocês querem? Jesus apareceu. Quem é Jesus? Por quê? Porque ele apareceu para mim em sonho. Estão se convertendo aos montes, às dezenas, às centenas. Às centenas. Jesus está aparecendo. Jesus está aparecendo. Qual o nível do teu compromisso com o reino de Deus? Qual o nível do teu compromisso com o reino de Deus? Qual o nível do teu compromisso com o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Vamos melhorar? Vamos pegar mais firme? Vamos? Passa o slide. Tudo converge no Calvário. Meu querido, tudo aponta para o Calvário. Que foi lá que Jesus morreu e pagou os nossos pecados. Nós somos servos da cruz. Nós somos mensageiros da cruz. E cruz é morte. A gente tem que aprender a morrer. Tem. Sem cruz não tem Pentecostes. Primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, Ele é a paz e é a verdadeira paz. Terceiro, Ele é a propiciação e a própria misericórdia encarnada. Ele chora, Ele lamenta porque Ele é humano. Você quer saber? Ele chora por cada um de nós. Mas Ele sorri também por cada um de nós. Ele curte quando a gente busca. Ele curte quando a gente ora. Ele está esperando os nossos momentos de devoção. Ele é o nosso sumo sacerdote, só que Ele é vivo. Ele é vivo. E a sua promessa e a sua presença são inquestionáveis. Apegue-se a Cristo de uma vez por todas. Eu finalizo com isso. Apegue-se a Cristo de uma vez por todas. Se você já é crente, apegue-se a Cristo muito mais. Se está longe, volta. E não perca mais tempo. Se você não entregou a sua vida a Jesus, ou nunca fez uma decisão dessa, Jesus está passando. Jesus está passando, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor e Salvador, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é a misericórdia encarnada, Ele é a graça encarnada, Ele é o perdão encarnado. Jesus está passando. Aqui nessa noite, Jesus está passando. Você que escolhe se você vai se juntar a Jesus ou vai ser mais um religioso em Jerusalém.
Abaixa a sua cabeça, vamos orar um pouco, por favor.